Sejam bem-vindos a mais um Turismo em Destaque. Começo naturalmente por deixar aqui uma saudação muito especial a António Guterres pela sua recondução enquanto Secretário-Geral das Nações Unidas, uma vez que isso é um motivo que a todos nos deve orgulhar e que mais uma vez leva bem alto o nome de Portugal, mas também pela forma como esta recondução foi conseguida com o voto unânime dos 193 países que presentemente integram a Organização das Nações Unidas. Quanto à chamada de atenção que ele fez para o papel do turismo na solidariedade e na confiança do mundo, eu considero que esta foi uma chamada de grande importância, porque nós não nos podemos esquecer que, pelo menos até à pandemia, sempre e quando falamos de turismo, estamos a referir àquela que é a maior atividade económica do mundo e que teve sempre no seu código genético, no seu ADN, o facto de ser uma paladina, ou se quisermos, um promotor da compreensão entre os povos, contribuindo decisivamente para derrubar fronteiras e barreiras, seja fossem elas políticas, sociais, económicas, religiosas ou até culturais. Não é por isso em vão que o turismo também é conhecido como sendo a atividade económica da paz. Mas, para além disso, o turismo promove constantemente a educação, a cultura, o entretenimento e o lazer dos povos, defende o meio ambiente, a sustentabilidade ecológica, o património natural, o edificado e o imaterial, seja do planeta, seja da humanidade, contribui para a coesão das regiões e dos países, para a identidade dos territórios e para um sem número mais de coisas onde faz sentir constantemente a sua influência. Pena é que, de uma forma geral, não valorizemos estas intervenções e tudo o que de bom o turismo faz todos os dias. Daí que as palavras do Secretário-Geral das Nações Unidas tenham tido muita importância, só é pena que não tivesse ainda mais impacto ou o impacto que até acabavam por merecer. E se algum impacto tiveram, ele foi mais devido à presente crise pandémica, a qual fez sentir que, devido a todas estas atuações do turismo, na sua ausência, finalmente o mundo acabou por perceber e ganhar um pouco mais de consciência do que de bom ele representa e faz constantemente. Não obstante, eu sou da opinião que as Nações Unidas poderiam fazer bem mais pela atividade turística e a variedíssimos níveis, já que não só têm a legitimidade, como também têm o meio, ou se quisermos, a ferramenta para o fazerem, uma vez que a Organização Mundial do Turismo é, como se sabe, uma agência das Nações Unidas. E poderiam ter feito mais pelo turismo, sobretudo por duas grandes ordens de razões. A primeira, porque era importante socorrerem uma atividade económica que tanto tem feito pelo mundo e pela humanidade desde o início da segunda metade do século XX e que, por força da pandemia, está neste momento a atravessar a mais grave crise da sua história. E, em segundo lugar, porque seguramente será ainda o turismo uma das principais forças impulsionadoras da retoma da economia mundial. E, de entre aquilo que poderia ser feito, nomeadamente e em particular pela Organização Mundial do Turismo, eu permito-me destacar três aspectos. Um primeiro que tem a ver com o aprofundar uma maior cooperação internacional na definição dos critérios mais homogéneos de viagem. Para quê? Para evitarmos esta confusão e esta amálgama com que temos vindo a ser confrontados praticamente no último ano e meio, onde que praticamente cada país tem decidido unilateralmente as suas regras ou as regras de deslocação ou de entrada nos seus territórios. E veja-se, por exemplo, o que está a acontecer ou o que aconteceu no velho continente, na Europa, que é a região do globo que maior quantidade de fluxos turísticos recebe, onde aquilo que temos assistido é praticamente a cada cabeça, cada sentença dos diferentes Estados. Um segundo aspecto era ter realizado um trabalho mais intenso com a sua congénere da saúde, com a Organização Mundial de Saúde, para integrar os diversos certificados sanitários no Certificado Internacional de Vacinação, o qual não só já existe, como é reconhecido em todo o mundo, evitando-se agora esta proliferação de certificados a que estamos a começar a assistir. E, finalmente, um terceiro aspecto, que era desempenhar um papel mais ativo no acesso ou na possibilitação do acesso por parte de todos os países às vacinas, porque isso era fundamental para poder conter o vírus e, sobretudo, para poder conter a sua evolução, nomeadamente naquilo que diz respeito às novas estirpes, e assim, obviamente, de uma forma mais fácil e mais eficaz, poder-se relançar a atividade turística. Em conclusão, resta-me desejar os maiores sucessos para este segundo mandato do Secretário-Geral das Nações Unidas e esperar que, quer pela sua voz, quer pela sua ação, quer pela voz e pela ação da própria instituição, o turismo possa estar mais presente no discurso nos anos vindouros.
Ora, aqui está uma excelente pergunta cuja resposta nem sempre é tão linear quanto à primeira vista pode parecer. Mas já lá vamos. Eu gostava de começar por recordar que os certificados digitais Covid que neste momento estamos a analisar abrangem, do ponto de vista geográfico, o território da União Europeia, isto é, dos 27 Estados-membros acrescidos da Suíça, do Liechtenstein, da Islândia e da Noruega. E vão ser decisivos para o verão o verão turístico que agora se está a iniciar, como aliás há 3 semanas tivemos a oportunidade de ver mais em detalhe no episódio 31 do Turismo em Destaque. No entanto, há 2 notas que eu não posso deixar aqui de sublinhar. A primeira é para dizer que espero e desejo que nenhum Estado-membro ponha ou seja forçado a colocar as suas normas internas ou a defesa dos seus interesses económicos particulares acima da harmonia coletiva, ou vindo a pôr de alguma forma em causa os nobres objetivos que presidiram à criação destes certificados. E a segunda nota para dizer que este é um documento que é para já temporário e que visa unicamente promover as viagens internacionais através da dispensa do cumprimento das normas de segurança sanitária a quem já foi vacinado, a quem já esteve infectado e entretanto se curou ou a quem apresente um teste negativo PCR realizado até 72 horas antes de viajar. Naturalmente, e considerando estes 2 pontos, há muitos países que acabam por já estar a estudar a utilização interna deste tipo de certificados, nomeadamente em 2 aspectos: para o consumo de produtos e serviços turísticos e também para a participação em eventos culturais e desportivos de grande dimensão ou que tenham um grande aglomerado de pessoas. Nomeadamente, talvez o caso mais paradigmático é o da Áustria, que já veio anunciar que, por exemplo, vai socorrer desses certificados digitais para os seus cidadãos poderem ser admitidos nos estabelecimentos de restauração. Quanto a Portugal, ou melhor, quanto ao governo português, começou inicialmente por rejeitar a ideia de qualquer outra utilização que não a das viagens internacionais sobre este certificado, mas, de acordo com aquilo que consegui apurar, neste momento, e tendo em consideração também a evolução da atual situação pandémica, particularmente na região de Lisboa e Val do Tejo, mas também que, de acordo com a comunidade científica e os especialistas, se diz que, inevitavelmente, ela se irá estender a outras partes do país, ao que tudo indica, o governo vai, e, na minha opinião, bem, utilizar internamente estes certificados para uma multiplicidade de finalidades que em breve irá anunciar. E isto é importante porque nós devemos também ter consciência que nenhuma das vacinas é 100% segura. E o facto de algumas variantes, como por exemplo aquela que agora neste momento mais nos preocupa, a variante Delta, trazerem novos perigos que é necessário acautelar, são situações que se vêm a juntar àquelas que eu aqui referi na semana passada, nomeadamente, e recordo, a questão da responsabilidade, ou neste caso a falta dela, da irresponsabilidade individual que a maior parte dos cidadãos tem vindo a revelar no cumprimento das normas sanitárias e, por outro lado, também por parte das autoridades, alguma confusão nas normas sanitárias que são emitidas, o que tudo, conjugado e somado, acaba por fazer com que este desconfinamento que nós estamos a viver tenha, por assim dizer, um efeito ioiô de vai e volta em muitos casos. Assim, e porque não há nada mais importante do que a vida e do que a saúde humana, como sempre digo, em caso de absoluta necessidade, e até porque este é um documento que eu volto a sublinhar, é meramente temporário, isto é só estará em vigor até à extinção ou ultrapassarmos esta situação pandémica que vivemos, entendo que a possibilidade da utilização destes certificados digitais com uma finalidade turística é algo que não me repugna e até pode ser um fator adicional de segurança e de confiança no estímulo do consumo turístico, nomeadamente do consumo turístico do mercado interno. Marcamos encontro de hoje a uma semana. Continue a proteger-se. O turismo agradece.